Fala pessoal do YouTube, eu sou o Eninho, esse é o canal Matemática Mais e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET volume 6, semana 1, sétimo ano de matemática. Então, como de costume, como nós fazemos, dê seu like aí, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe o vídeo, ative o sininho para ficar por dentro das notificações. Nós vamos trabalhar nessa semana com um plano cartesiano, né? A professora de Gilberto está jogando com seus alunos um jogo que ela chamou de Doce Batalha Naval. Ela desenhou um plano cartesiano no quadro e sorteou cartões com pares ordenados para a turma. Cada aluno que marcar o ponto correspondente ao par ordenado no plano cartesiano de forma correta ganha uma bala. Ajude Gilberto e seus amigos a marcarem os pontos e ganharem seus doces. Comece desenhando o plano cartesiano e em seguida marque os pontos. Utilize a malha quadriculada abaixo para confeccionar seu plano cartesiano. Então aqui nós temos os cartões com os pares ordenados, temos aqui uma malha quadriculada e a partir dessa malha quadriculada nós vamos desenhar aqui o nosso plano cartesiano e inserir esses pontos que estão aqui, né? Então nós vamos aqui colocar o nosso eixo X, o nosso eixo Y, né? Nós vamos dividir aqui essa malha em 4 partes, né? O eixo X, o eixo Y, vamos numerar esses eixos. Aqui no eixo X, à direita do Y, eu tenho os números positivos para X, né? Os reais positivos, infinitamente. À esquerda, no eixo X ainda, à direita do Y, eu tenho os números negativos para X, infinitamente. No eixo Y, acima do X, eu tenho os números positivos de Y. E no eixo Y, abaixo do X, eu tenho os números negativos para Y. E o zero é a origem, né, dos dois eixos, tanto para X quanto para Y. Então, agora que nós temos o nosso plano cartesiano aqui, desenhado na malha quadriculada, vamos inserir os pontos, né? Nós temos aqui as coordenadas, que são dois números separados por vírgulas entre parênteses. Então, o primeiro, que aparece em primeiro aqui, ele vai ser referente a X. E o segundo referente a Y. Sempre dessa maneira, tá, pessoal? X, Y. Aqui, ó, X, Y, X, Y. Então, aqui o primeiro ponto aqui, ó, 2 e 3. Então, nós vamos no eixo X, onde que está o 2? Aqui. E no Y, onde que está o 3? Aqui. Então, vai ser onde eles se encontram, né? Vai ser o ponto de interseção, que vai ser o par ordenado. Então, o nosso ponto vai ser exatamente aqui. Agora, esse ponto aqui, ó, 3 e menos 4. 3 para X, menos 4 para Y. 3 menos 4. Então, o ponto vai ser na interseção dos pontos dos números 3 e menos 4. Menos 1 e 0. Então, menos 1 para X, 0 para Y. Então, será exatamente aqui no menos 1 no eixo X, né? Como o Y é 0, vai ser o 0 de Y aqui. E menos 2 e menos 3. Então, ó, menos 2 em X, menos 3 em Y. Aqui está o nosso ponto, certo? Então, estão inseridos aí os pontos, as coordenadas no plano cartesiano e com certeza nós ajudamos Gilberto e seus amigos a ganharem seus doces. Na figura a seguir temos um recorte do layout de uma planilha do Excel. Nele consta uma lista de compras feita por uma família pernambucana. Nessas condições, relacionando as colunas e linhas dessa planilha, nessa ordem, então primeiro coluna, depois linha,
indica as coordenadas da posição da célula do Excel em que está o azeite, o frango e o refrigerante. Então, nós vamos olhar aqui na planilha do Excel, né? E nós vamos localizar aqui, primeiro, o azeite. Onde que está o azeite aqui? Então, está aqui, ó. O azeite está, então, relacionando primeiro a coluna C, linha 3, né? Então, a localização do azeite C3. E agora o frango. Onde está o frango? Aqui no último item aqui, né? Então, coluna E, linha 5. Então, sua localização na planilha E5. E por último, agora o refrigerante. O refrigerante está na coluna B, na linha 3. Então, sua localização na planilha B3. No mapa mundi a seguir, temos a localização geográfica de dois lugares que estão representados pelas letras A e B. Identifique as coordenadas geográficas destes lugares a partir dos conceitos estudados sobre o plano cartesiano. Observe os números laterais. Eles te indicam onde construir o plano cartesiano sobre a figura. Então, aqui nós temos o mapa mundi, né? Na geografia nós trataríamos com longitude e latitude, mas como nós estamos falando de matemática, nós vamos tratar como plano cartesiano, né? Então nós vamos demarcar aqui o nosso plano cartesiano e aqui esses números aqui que vão nos ajudar, que vai definir o nosso plano. Então, se eu for traçar o eixo X, ele vai ser aqui no zero aqui, né? Então, o Y no zero, o X no zero. Então aqui, ó. Aqui vai ser o X e o Y, certo? Então agora eu tenho aqui o plano cartesiano, a origem do plano cartesiano e aqui na vertical os números referentes a y e na horizontal os números referentes a x, certo? Então, se a gente for localizar o ponto A, qual será a posição dele no plano cartesiano? Em x, 80, né? Ó, então aqui, ó, nós sabemos que aqui a direita é positivo, a esquerda negativo. No y, acima positivo, abaixo negativo. Então, em x, o ponto A está menos 80, certo? E em relação a y, ele está mais 40, certo? Ó, o y positivo, x negativo. Ele está à esquerda da origem aqui, ó. Então, o par ordenado do ponto A, menos 80 e 40. E o ponto B, ele está à esquerda aqui, né? Então, em x, ele vai ser menos 40 e em y, menos 20. Ó, aqui, ó, está na interseção aqui de menos 40 e menos 20, certo? Desenhe o plano cartesiano na malha quadriculada abaixo e em seguida localize os pontos indicados. Indique também seus respectivos quadrantes. Então, eu já coloquei aqui o plano cartesiano, né, numerado aqui, com os números positivos de x, negativos de x, positivos para y, negativos para y. E nós sabemos que o plano cartesiano ele é dividido em 4 quadrantes, né? No sentido, começando nesse quadrante aqui,
e no sentido anti-horário. Então aqui, ó, à direita do y e acima do x, nós temos o primeiro quadrante. E aqui, à esquerda do y e acima do x, nós temos o segundo quadrante. Depois aqui, abaixo do x e à esquerda do y, nós temos o terceiro quadrante. E por final, abaixo do x e à direita do y, nós temos o quarto quadrante. Agora nós vamos inserir os pontos, né? O ponto P, menos 3 e 4. Então vamos localizar aqui no plano cartesiano, menos 3, 4. Então, ponto P, menos 3 e 4. Ponto M, 0 e menos 5. Então, 0 para x, menos 5 para y. Ponto M. Ponto N, menos 4 e menos 6. Menos 4, menos 6. Ponto N. Ponto K, 5 e 0. Então, 5 para x, 0 para y. Ponto L, menos 1 e menos 3. Menos 1 e menos 3. Ponto L. Ponto J, 6 e menos 3. Então, 6, menos 3. Ponto J. Ponto I, 2 e 5. 2 e 5. E, por último, o ponto H, menos 2 e 4. Menos 2 e 4. Ponto H. Agora nós vamos ver em qual quadrante que cada ponto se encontra, né? O ponto P está aqui, ó. Então, ele está no segundo quadrante. O ponto M, ele não está em um quadrante específico, né? Ele está sobre o eixo Y, né? Ele pode pertencer tanto ao quarto como ao terceiro quadrante. Então, nós dizemos que ele está sobre o eixo Y. O ponto N, ele está aqui no terceiro quadrante. O ponto K está sobre o eixo X, né? Ele está aqui, não pertence nem ao primeiro nem ao quarto quadrante. Ele está apenas sobre o eixo X. O ponto L pertence também ao terceiro quadrante. O ponto J ao quarto quadrante. O ponto I, primeiro quadrante. E o ponto H, segundo quadrante. Certo? Então aqui estão marcados os pontos, definidos os quadrantes. Agradeço pela sua atenção, pela sua preferência e convido você a continuar conosco aí no canal Matemática Mais, resolvendo as atividades do PET e aprendendo sobre matemática básica. Muito obrigado.